Continuando a síntese do livro de Oséias, o versículo 9, ainda no capítulo 1, diz: põe-lhe o nome de Lo-Ammi, terceiro filho de Oséias. Esse nome significa não meu povo. Deus está decretando que Israel não é mais o povo de Deus. A aliança que ele fez com o povo no deserto perdeu a validade. É claro que existem alianças condicionais e incondicionais, como Deus falou para Abraão, né? Então somente anda diante de mim ser perfeito, senão a aliança não vai se cumprir. Na aliança Deus havia dito: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Mas eles não se santificaram, ou seja, não se separaram do erro das outras nações. Pois bem, então ficou esse mau exemplo de Israel, e até hoje existe uma discussão sobre se Israel ainda é o povo de Deus. Tem pessoas no nosso meio que acham que o israelita que morre, ele inclusive é salvo automaticamente. Não é assim, né? A salvação só por Jesus. Então Israel deixou de ser o povo de Deus? Sim. Vamos ler aqui alguns versículos que nos ajudam nisso. Por exemplo, em Mateus 21:43, Jesus Cristo disse: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então observe, Jesus Cristo está dizendo para a liderança israelita: olha, o reino vos será tirado. E nesse caso é que já tinha sido profetizado, simbolizado a figura da igreja, tá bom? É claro que os israelitas não concordam com essa interpretação, tá ok? E também em Romanos capítulo 11, tem alguns versículos interessantes. O apóstolo Paulo diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, né? A oliveira, aquela que dava azeite, está simbolizando Deus, né? Ou seja, eles foram cortados e nós fomos enxertados agora, né? Nós somos o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. Em Romanos 11:19 diz: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E também eles, no versículo 23, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E o versículo 24: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então todos esses versículos, ele está mostrando que Israel ele foi substituído pela igreja nesse momento no plano de Deus. Nós acreditamos que isso, claro, não é definitivo, porque segundo a profecia, lendo todo Romanos 11, o apóstolo Paulo vai explicar que por fim todo Israel será salvo, ou seja, eles se converterão também a Jesus. Tá bom? Mas nesse momento, quem representa Deus aqui na terra é a igreja. Isso não tem nada a ver, tá bom, com perseguição aos israelitas, ou chamar de antissemitismo, né? Nada disso, né? Porque o fato deles terem sido cortados não significa que eles devem ser perseguidos. É apenas um fato que eles foram cortados da presença de Deus. O versículo 11 diz o seguinte: e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Tá bom? Então, quer dizer, eles não se santificaram diante do povo, tá bom? E acabaram que eles serão destruídos mais à frente. E ele diz agora: os filhos de Judá, os filhos de Israel juntos se congregarão. As 10 tribos do norte acabaram por ser destruídas cerca de 38 anos após a profecia de Oséias. Os filhos de Israel representam as 10 tribos do norte. Só sobreviveram porque foram viver junto com Judá, no Reino do Sul. Nos dias do Novo Testamento, cerca de 700 anos depois, praticamente não existia identificação das tribos do norte, e nos dias de hoje, todos são chamados de judeus. O termo judeu passou a abranger toda a nação, porque foi a maior tribo que sobreviveu. Porque das 2 tribos levadas para o cativeiro babilônio, Judá era a tribo bem maior, Benjamim era uma tribo pequena.
tá bom? Então eles ficaram sendo chamados de judeus e a religião também deles ficou sendo chamada de judaísmo, ou seja, uma tribo acabou dando nome a todas as tribos, principalmente porque 10 daquelas tribos não retornaram do cativeiro. Mas esta promessa vai se cumprir, pois em Apocalipse 7,4, Deus faz distinção das tribos durante a grande tribulação. Os israelitas não sabem mais a quem pertence, a que tribo, tá bom? Mas Deus sabe, ou seja, os israelitas já não vão conseguir distinguir mais, tá bom? As tribos, é chamado de um povo, e Deus consegue distinguir todos os homens, né? Interessante que Deus deixou um recurso para o homem. Os homens aí que mapearam o genoma humano, o DNA, eles dizem que eles conseguem estudar, por exemplo, coisas maravilhosas sobre os homens, até identificar que toda a humanidade descende de uma mulher só. Como é que essa programação está dentro da mulher, né? Então é uma coisa muito interessante que eles estudam pelo DNA. E pode ser que eles acabem descobrindo uma maneira aí de isolar grupos, tá bom? E vão encontrar lá entre judeus 12 grupos, tá ok? E na parte B do versículo 11 diz: e constituirão sobre si uma única cabeça. Essa única cabeça será Jesus Cristo, que reinará sobre eles durante o milênio. Então, como a tribo estava até dividida, claro, já não havia mais uma cabeça sobre eles. Tinha sempre um rei no norte e outro no sul. Acaba que o pecado da idolatria e o cativeiro babilônio vai curar o pecado da divisão. Porque o pecado da divisão, ele, vamos dizer, politicamente era muito difícil. Eles iam ficar divididos o resto da vida. Acaba que eles, como foram para o cativeiro, o sofrimento fez com que esse sentimento das tribos praticamente desaparecesse. Hoje não existe mais essa divisão. Muito mal eles se preocupam com a família de Judá e com a família de Levi, né? Isso é importante, família.